Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal do YouTube para não perder aqueles vídeos proibidos para menores de 18 anos. Caso queira ter um contato direto comigo, pode se inscrever no meu canal do Telegram, o link está na descrição. Fazer um panorama hoje, do que sucedeu na capitania de Ilhéus após a morte do primeiro donatário, o Jorge de Figueiredo Correia. E vamos caminhar aí, ele morreu na metade do século XVI, vamos caminhar aí até mais ou menos o final do século XVI. Lembrando mais uma vez que a capitania de Ilhéus prossegue aí pelo século XVII, mas vamos nos deter por enquanto aqui no século XVI e futuramente, quando acontecerem episódios, acontecimentos que mereçam destaque na capitania de Ilhéus, envolvendo a capitania de Ilhéus, a gente volta a falar dela. Bem, então a primeira coisa é o seguinte: o Jorge de Figueiredo Correia, que nunca esteve no Brasil, como eu já disse, morreu em 1552. Ele teve, o primeiro donatário a sucedê-lo foi um filho homônimo, tinha o mesmo nome dele, e depois um outro filho que se chamava Jerônimo de Figueiredo Alarcão. Esse Jerônimo de Figueiredo Alarcão acabou vendendo a capitania com a autorização do rei para aquele sesmeiro que era um banqueiro florentino que vivia em Lisboa chamado Lucas Giraldes, de quem, há alguns vídeos atrás, eu disse que voltaria a falar dele. Então ele recebeu uma doação de uma sesmaria, ele, o Mendiçá, aquele donatário do Maranhão, Fernão Álvares, alguma coisa, Fernão Álvares, alguma coisa. E aí, esse sesmeiro, o Lucas Giraldes, agora compra, por um preço módico até, do Jerônimo de Figueiredo Alarcão, naquele momento o atual donatário, a capitania. Bem, então o Lucas Giraldes passa a ser o donatário, é óbvio. Ele comprou os direitos desse filho do Jerônimo do Jorge de Figueiredo. É muito Jerônimo, é muito Jorge, é tudo com J, é muito nome, a gente se confunde. Mas muito bem, então, fixando bem, o filho do primeiro donatário, o segundo filho do primeiro donatário, vendeu a capitania para esse sesmeiro chamado Lucas Giraldes. Esse Lucas Giraldes tinha um filho que era embaixador junto à rainha Isabel da Inglaterra, e um neto do Lucas Giraldes, quando chegou a vez desse neto ser o donatário da capitania, vai fazer o seguinte, não vai chegar nem a fazer, na verdade. O que vai acontecer é o seguinte: nesse momento da história, em que o neto do Lucas Giraldes já é o donatário, ele foi nomeado pelo rei de Portugal governador-geral do Brasil. O nome desse neto do Lucas Giraldes era Francisco. E ele foi nomeado governador-geral do Brasil. Nós estamos em 1588. Por quê? Em 1587, o atual governador-geral do Brasil, chamado Manuel Teles Barreto, morreu em 1587. Esse neto do Lucas Giraldes, então, foi nomeado para sucedê-lo. E ele chegou até a embarcar. Então, ele era governador-geral e donatário da capitania de Ilhéus. E ele chegou até a embarcar para vir ao Brasil, mas, de acordo com um livro da coleção História da Civilização Brasileira, organizado pelo Boris Fausto, se eu não me engano, ou pelo esse aqui, Sérgio Buarque de Holanda, eles dizem o seguinte, veja, que ventos contrários, mau tempo, impediu que a viagem fosse feita, e esse Francisco, que ia ser governador-geral do Brasil, acabou retornando ao reino e não pôde assumir o governo. É estranho apenas essa justificativa, porque os portugueses estavam cansados de fazer essas viagens Portugal-Brasil. Já fazia muitas décadas. E, naturalmente, eles foram aperfeiçoando a sua capacidade de fazer essas viagens cada vez com menos imprevistos. E um imprevisto desse tipo pode até acontecer, mas ele pode ser superado facilmente numa segunda tentativa. Então, não justifica, na minha opinião, dizer que ele não veio assumir o governo geral do Brasil por causa de uma tentativa frustrada de viagem. Então,
deve ter aí algum outro motivo que a gente não conhece, provavelmente por falta de fontes seguras, tá? Mas é pouco provável que ventos contrários tenham impedido um donatário de uma capitania do Brasil, nomeado governador-geral, não tenha chegado aqui por causa de ventos contrários. É pouco provável isso. Bem, então, nós já estamos aí no finzinho do século XVI, e de fato esse Francisco nunca chegou ao Brasil, e quem assumiu a direção da capitania de Ilhéus a partir desse momento foi um tal Tomás Alegre, que depois de várias décadas do flagelo Aimoré, conseguiu trazer alguma prosperidade de novo para a capitania de Ilhéus através da produção de açúcar, ok? Então estamos aí no fim do século XVI, Ilhéus volta a prosperar com a produção de açúcar, graças à administração desse Tomás Alegre, que era um preposto do Lucas Giraldes, tá? do neto do Lucas Giraldes. Muito bem. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Encerramos por aqui essa nossa exposição da capitania de Ilhéus. E a partir de amanhã ou segunda-feira eu começo a falar para você, hoje é quarta, né? Ou de sexta-feira eu começo a falar para vocês sobre a capitania de Porto Seguro, tá bom? Um abraço para vocês.